abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 42. Eu quero ler com vocês do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Pretendo ser breve na ministração hoje, até mesmo porque hoje é dia das mães, nós entendemos que muitos vão almoçar com as suas mães. Ser breve não quer dizer ser raso na palavra, amém? Então vocês têm que estar aí com os ouvidos do coração abertos. Diz assim a palavra de Deus. Vai colocar ali, Carol? Não coloque, senão eu vou ler a versão aqui errada, aí o pastor dá um negativo para mim. Diz assim: e disse o Senhor a Satanás. Não, peraí, é o 42, 1. Agora sim. Obrigado, Carol, você é uma benção. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse, essas são as palavras de Jó: bem sei eu que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Amém? Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mais ou menos isso, e que eu não compreendia. Agora fica de reverendíssimo. Vamos lá, 4. Diz assim: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. O versículo de número 5, em algumas versões, diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Né? Os meus ouvidos já haviam ouvido a respeito de tudo isso, porém agora os meus olhos te veem. Amém? Fecha os seus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui presentes nesse dia tão especial. Te pedimos que o Senhor conduza a nossa mente, o nosso coração conforme a sua vontade. Queremos sim, ó Pai, vivermos algo novo. E já entendemos que para isso precisamos ter um olhar novo sobre todas as coisas. E entendemos também, ó Pai, que é possível sim nós termos essa experiência, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a compreender isso neste momento, a sua vontade para com a vida de cada um. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. É possível ter uma experiência com Deus no meio do sofrimento? O livro de Jó nos ensina a respeito disso. E eu digo logo de início que é possível sim nós termos grandes experiências nos momentos de luta. Eu até insisto em dizer que é nos momentos de luta, no momento de deserto, no momento da aflição, onde nós temos as maiores e mais intensas experiências com Deus. E daqui de cima eu já vejo muitos balançando a cabeça, concordando com isso, porque essa é a realidade. Nós aprendemos com Deus em todos os momentos da nossa vida, nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, nós aprendemos com Deus. Porém, intensamente, nós aprendemos com Ele nos momentos em que nós passamos por luta, nos momentos em que nós passamos por aflições. E é justamente nesses momentos de aflições que Deus nos ensina, e nos ensina muito. Jó, esse livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Foi, com certeza, o primeiro livro a ser escrito. E muitos estudiosos da palavra de Deus dizem que esse personagem, Jó, é até um personagem, não foi uma pessoa que existiu fisicamente. É uma história contada. Porém, tem outro lado que diz, não, Jó é uma pessoa que existiu, viveu sobre a face da terra e tal. Então, são duas interpretações. Mas, independente disso, o que o livro nos ensina, o que a história nos ensina, é único.
É um homem que no meio do sofrimento se manteve firme em Deus e por isso teve uma grande experiência. Né? Jó era um homem que tinha tudo. Era um homem temente a Deus, era um homem que tinha dinheiro. Amém? Ninguém aqui quer ter dinheiro? Passe o seu dinheiro para mim. Estou brincando. Né? Tinha dinheiro, era um homem bem-sucedido, não é? Tinha filhos, né? Uma dezena de filhos, né? Era um homem que tinha saúde, era um homem considerado, ou seja, era um homem, né, que estava numa situação muito tranquila. Né? E Satanás, o diabo, chega diante de Deus e diz assim: o Jó só é Jó porque você dá tudo para ele. Se tirar essas coisas que ele tem, aí o Senhor vai ver realmente quem ele é. Né? E aí Deus faz, né, esse acordo, essa conversa com Satanás e diz assim: tudo bem, tire tudo o que ele tem, só não tire a sua vida. Né? E aí Satanás tocou na vida de Jó, no sentido dele perder toda a sua riqueza, ficou sem dinheiro algum, né? Perdeu no único dia todos os seus filhos e perdeu a sua saúde também. A Bíblia nos diz que ele adquiriu uma doença de pele, que ele raspava a sua pele com cacos de telha. Né? Então ele perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, né? Perdeu a sua saúde, perdeu a credibilidade diante da sua esposa, né? Porque a esposa dizia assim: olha a sua situação, amaldiçoa o seu Deus e morre. Né? Então perdeu a credibilidade diante da esposa, perdeu a credibilidade diante dos seus amigos, né? Porque os amigos de Jó realmente, né, desacreditaram nesse momento tão difícil que ele estava vivendo. Então, Jó, ele passa de uma situação muito diferente. Né? O momento em que ele estava bem, né, temente a Deus, com as suas riquezas, com os seus filhos, com a sua saúde, com os seus amigos, com a sua credibilidade. Num outro momento, ele está sem nada. Porém, ele se mantém firme diante de Deus. Ele se mantém firme diante da aflição que ele passou pela vida. Então, eu quero dizer para você, como primeiro ensinamento, deixando isso dentro do seu coração, como que você se comporta nos momentos difíceis da vida. Como você se comporta nos momentos de sofrimento. Porque essa também é uma realidade de todo ser humano. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Então a pergunta é: quando você enfrenta o dia mau, quando você enfrenta o momento do sofrimento, da aflição, como você encara essa realidade? Né? Então o livro de Jó está aí contido na palavra de Deus, o registro bíblico, justamente para a gente entender que no meio da aflição, das dificuldades das lutas da vida, nós precisamos seguir em frente crendo em Deus. Amém? Seguir em frente crendo em... Porque Deus é soberano. Eu vou falar novamente, eu espero um amém. Deus é soberano. Deus, ele está sobre todas as coisas. E nós precisamos compreender isso. Não existe nada que aconteça aqui nessa terra e nos céus que Deus não tenha a sua soberania. De vez em quando vem aquele pensamento na nossa cabeça, dizendo assim: ah, será? Né? Será que Deus pode? Né? Será que Deus vai fazer? Será que Deus é capaz de fazer? Né? Essas dúvidas, elas vão surgindo dentro de nós. E com certeza, em certo momento, pode até ter surgido na mente e no coração de Jó. Mas ele permanecia firme, crendo na soberania de Deus, independente da situação que ele estava enfrentando. Você consegue compreender isso? Não no momento que você está na festa, né, mas no momento do luto, no momento da dificuldade. Você consegue continuar crendo que Deus é soberano? Porque isso é fundamental.
para que a gente tenha experiências profundas com Deus no meio da crise. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 21 e 22, tem uma expressão muito interessante. Diz assim: Deus é quem dá e é Deus quem? Deus é quem dá e é Deus quem tira. Eu resumi. Essa expressão bíblica, isso é o quê? É o entendimento de um homem a respeito da soberania de Deus. Deus é quem dá e Deus é quem tira. Nós queremos receber, não é assim? Ainda mais a igreja brasileira que tem sido ensinada dessa forma, e Deus realmente dá. Quantos aqui esse ano já foram abençoados por Deus? Pode levantar a mão. Muito bem, sem exceção de ninguém. Todos nós já fomos esse ano abençoados por Deus em muitas coisas. Só o fato de nós levantarmos nesta manhã já é uma bênção de Deus. Então Deus nos dá. Graças a Deus, Deus tem acrescentado tanto a vida da igreja. Eu vejo irmãos recebendo bênçãos, irmãos prosperando, não somente no sentido financeiro, mas prosperando dentro da sua casa, prosperando com a sua família, prosperando no seu trabalho, prosperando nos seus relacionamentos, prosperando ministerialmente, amém? Que é importante também. Então, Deus nos dá, Deus nos capacita, Deus acrescenta na nossa vida, milagres estão acontecendo na nossa vida. É uma realidade, porém Deus é soberano. Deus dá e Deus também tira. E nós não entendemos a segunda parte. Nós temos uma dificuldade de entender a segunda parte. Temos uma facilidade de agradecer a Deus no momento em que nós estamos recebendo, mas nós temos uma dificuldade de aceitar quando Deus realmente permite que a gente enfrente uma luta. Porque no momento da luta a gente tem o entendimento de que Deus não gosta da gente. Deus não gosta da gente, Deus não gosta de mim. Quando a gente recebe de Deus, Deus me ama, Deus está comigo. Mas quando Deus permite que a gente passe por uma provação, Deus é amor, Deus é bom, amém? Deus é bom, nunca se esqueça disso. Porém, a nossa vida ela é contingente. Nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades. Como nós passamos há algum tempo atrás, gente. No ano passado, nós tivemos que fazer aqui apenas, eu fiz 30 velórios no ano passado. Um momento muito difícil. Agora, crer em Deus, quando nós apresentamos uma criança, nós cremos, Deus está acrescentando. Mas quando Deus também permite a subtração, a retirada da nossa vida, continua sendo Deus, e nós podemos e devemos sim termos experiências com Ele também neste momento. Nós passamos momentos tristes na igreja, porém a igreja, ela saiu desse momento muito mais fortalecida. Amém? Muito mais fortalecida. Passamos dias difíceis, meses complicados, ano complicado, sim, passamos. Porém, aqueles que entenderam e viveram o momento da aflição, crendo na soberania de Deus, hoje está aqui, com certeza mais forte, com novas experiências, ou seja, mais preparado para aquilo que Deus tem pretendido para a nossa vida. Deus é soberano, amém? Deus é soberano. Deus é aquele que dá e Deus é aquele que tira. Eu me lembro dessa expressão quando eu fui no velório do pastor Matoso, o pai do Daniel. Lá em Dourados, eu viajei daqui para lá, foi o pastor que me evangelizou, e morreu assim, muito rapidamente, até uma doença que eu não entendi até hoje, e eu fui no velório, sabe, um velório assim, diferenciado, ele trabalhava muito com o evangelismo indígena, de índios, e naquele velório tinha um monte de índio cantando, músicas cristãs na língua indígena, um velório assim muito, muito bonito, por incrível que pareça, triste, mas um velório muito diferenciado,
e eu olhava ali, e eu perguntava a Deus, né, um homem tão bom, né, um homem que dedicou a sua vida, né, ao Evangelho, né, a evangelizar um grupo de pessoas, que dentro da igreja em si, né, não é todo mundo que está disposto a evangelizar, mas ele evangelizou e criou uma história, né, trouxe aquelas pessoas para o reino de Deus, e eu olhava e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Né, por que essas coisas acontecem? Né? E foi lá no sepultamento que um pastor, ele citou exatamente este versículo. Né? Ele disse assim, olha, Deus deu e Deus tirou. E ele disse, louvado seja o Senhor. Sabe, gente, nós precisamos mudar a nossa fala. Nós precisamos mudar o nosso jeito, né, de pensar as coisas de Deus. Você consegue, da mesma forma que você fala amém quando Deus dá, você consegue dizer assim no momento em que Deus tira, ou no momento que a gente passa por aflição, você consegue dizer, louvado seja o Senhor? Porque essa é a maturidade cristã que nós precisamos entender e que nós precisamos alcançar. Então Deus, ele é soberano. Amém? Vocês estão me entendendo? Deus, ele é soberano. Em todos os momentos da nossa vida existe a soberania de Deus. Tanto no momento onde que nós estamos crescendo, prosperando, quanto no momento que nós estamos passando pelo momento de deserto, pela luta. Né? Então eu já dou a resposta, né, para essa mulher que me perguntou, é possível, pastor, ter uma nova experiência no meio de tanta luta? Eu digo sim, é possível. Primeiramente, você precisa entender que Deus é soberano, que Deus não nos abandonou. Né? Inclusive, tem até um pensamento teológico que diz isso, que Deus criou todas as coisas e foi embora, agora está aqui por nossa conta. Eu não creio nisso. Tudo está no controle de Deus, e Deus, ele é soberano. Amém? O livro, a história de Jó, nos explica alguns porquês, gente. Por que a gente sofre? Por que a gente passa por sofrimento? E eu sei que você em algum momento já perguntou isso. Por que eu estou passando por isso? Porque na minha vida está acontecendo isso. Eu estou aqui na igreja, né, eu faço as coisas como eu tenho que fazer, né, eu faço célula, sabe, estou no discipulado, eu estou lendo a palavra, eu estou orando, eu sou dizimista, eu sou ofertante, né, por que eu estou passando por essa luta? Eu já fiz essa pergunta, e eu sei que você também já fez essa pergunta. E quando nós lemos o livro de Jó, e entendemos a sua história, sabe, nós temos uma ideia clara daquilo que Deus faz. Porque à medida que Jó, ele ia passando por esses sofrimentos, a soberania de Deus era exaltada. Cada momento que o Jó vivia de tristeza, de acusação dentro da sua vida, e permanecia firme, a soberania de Deus é exaltada. Então, a cada passo no deserto que Jó dava, era cada momento em que o nome de Deus é exaltado. E assim tem que ser na nossa vida. Quando nós passamos uma luta, muitas vezes nós passamos sem entender muita coisa. Você já passou por uma luta, por uma dificuldade, onde você procurava entender o porquê daquilo e você não encontrava? Você já passou por isso ou só eu passei por isso? Eu já passei algumas vezes, algumas dificuldades na minha vida, que a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente ora, a gente busca, mas a gente não entende. E o momento de sofrimento é exatamente isso. E quando nós cremos na soberania de Deus e permanecemos firmes no momento da aflição, nós estamos glorificando a Deus. E isso é a diferença na vida de um cristão. É isso que faz a diferença na vida de um cristão. No momento da alegria, nós somos todos iguais. Somos todos iguais. No momento da alegria, somos todos iguais. Agora, o que nos diferencia é como nós nos comportamos no momento da aflição, no momento da tristeza, no dia mau. Muitas coisas nós não vamos entender quando nós estivermos passando por esse momento. Porém, nós nunca podemos deixar de crer em Deus e de crer na sua soberania.
Então eu digo para você, pode ter entrado aqui enfrentando uma grande luta. Você pode ter entrado aqui nessa manhã enfrentando uma grande luta na sua vida. Talvez algo no qual você já está desesperado, sem esperança nenhuma. Talvez você tenha entrado aqui nessa igreja para ouvir uma palavra nessa condição, vivendo uma luta, uma aflição, um sofrimento tão grande, e se encontra exatamente desse jeito, sem enxergar. Eu vou lá na igreja porque eu quero compreender, eu quero entender, eu quero uma palavra de Deus que me explique tudo isso. E a palavra de Deus para a sua vida é essa: creia na soberania dEle. Cada momento que você vive é um momento que nós temos a oportunidade, no meio do sofrimento, de engrandecer o nome de Deus, de permanecermos firmes. Você quer ter uma experiência nova com Deus no meio da aflição? Você tem que aprender a permanecer firmes, firmes. Nós temos uma cultura no nosso país que é, diante da primeira dificuldade, muitos desistem. Muitos desistem. Diante da primeira luta, da primeira adversidade, muitos desistem. Por isso existe aqui no nosso país tantas pessoas longe das igrejas e longe do Evangelho. Porque não souberam crer na soberania de Deus no meio da adversidade. Se você pergunta isso também constantemente, o porquê, entenda isso, que a resposta está exatamente nessa frase: Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, e eu vou permanecer firme, porque cada dia que eu permaneço firme, Deus é exaltado, Deus é glorificado, a sua soberania, né, é colocada sobre a minha vida. Amém? Então eu deixo essa palavra dentro do seu coração nessa manhã. Eu sei o que é enfrentar uma luta, enfrentar um momento difícil na vida, mas por mais intensos que sejam esses momentos, eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando uma espada atravessa a nossa alma, eu continuo crendo no Deus Criador dos céus e da terra. Eu continuo crendo em Jesus. A palavra de Deus diz que um dia o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Eu creio nessa palavra, nos dando uma nova esperança. Eu creio na soberania de Deus, eu creio na soberania da sua palavra, e eu creio de todo o meu coração que no dia da aflição o Senhor nos sustenta. No dia da aflição, Deus está conosco, nos sustentando. E eu creio, e creio com toda a intensidade da minha vida. Nós não servimos a um Deus que está conosco no momento da alegria e nos abandona no momento da aflição. Eu creio num Deus que nos acompanha. Tem uma música que a Jaque gosta muito, né, que diz assim, né? Deixa eu lembrar agora, né? Calma, vou lembrar. Da Cassiane. Quando nós não ouvimos Deus, é que Ele está trabalhando. É isso, Jaque? Você que é a nossa parte assembleiana aqui? Quando Deus fica em silêncio... Obrigado. Demoraram, hein, gente? Rapaz, para me ajudar aqui, obrigado. Pastor que está aqui, que quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Eu gosto muito dessa a canção como um todo. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Isso é crer na soberania de Deus. Né? Você imaginou para o povo de Israel, que ficou 400 anos vivendo um silêncio de Deus. Quando nós lemos o Velho Testamento, a gente chega a Malaquias, que foi o último profeta dessa dispensação. De Malaquias até a chegada de João Batista, foram mais de 400 anos, 430 anos. Imaginou um povo, 430 anos, sem ter um profeta, sem ouvir a voz de Deus. Mas depois desse período, sabe quem veio? Veio João Batista, anunciando, sabe quem?
o Cristo e a história foi mudada. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez você esteja vivendo uma luta, mas eu declaro sobre a sua vida um novo tempo. Eu declaro que esse momento que você está vivendo vai ser um momento cujas experiências vão transformar a sua vida. Amém? As experiências que você vai ter com Deus nesse momento de luta, ela vai transformar a sua vida no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu vejo a vida do Jó sendo transformada. Diante da aflição, ele tendo essas experiências com Deus e tendo a sua vida transformada. E existe um conforto também. Quando eu leio o livro de Jó e olho para a minha vida, eu sinto um conforto muito grande. Lógico que é o conforto da certeza da soberania de Deus. Sim, sim. Quando nós lemos o livro e conhecemos a história do Jó, né, o seu próprio comportamento, sabe, nos ensina muita coisa. Mas quando nós vemos o resultado daquilo que Deus fez na vida deste homem, isso me dá uma tranquilidade muito grande para viver a vida. Me dá uma tranquilidade muito grande. Me dá um conforto muito grande de saber que Deus está comigo, junto comigo, no momento do meu sofrimento, no momento da minha tristeza. Sabe, você que entra no seu quarto e fecha a sua porta, às vezes com uma angústia tão grande que você não consegue nem respirar, eu quero dizer que Deus está contigo neste momento. Neste momento. Sabe, você que já não consegue mais ter um diálogo com a sua esposa, o marido que não consegue ter um diálogo dentro do seu relacionamento, eu quero dizer que Deus está contigo neste momento também. No momento em que os pais não entendem os filhos, e os filhos não entendem os pais, Deus também está neste momento. Deus está neste momento. Deus está no momento em quando nós perdemos uma pessoa querida na nossa vida. Eu perdi o meu avô, a pessoa que eu amava tanto, e eu tive que fazer o velório do meu avô. Mas naquele momento, eu sentia e entendia que Deus estava comigo. E isso é o conforto. Nós temos que entender que o justo também sofre, que o justo também passa pela aflição, mas existe uma esperança no futuro. Amém? Eu quero com essa palavra deixar gravado dentro do seu coração que sofre neste momento, que existe uma esperança certa no futuro, que é a restauração, a restituição vinda de Deus. Amém? O Jó, ele mesmo disse, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus, eles vão ocorrer na nossa vida. Não vai cair por terra. Deus tem um plano para a sua vida? Tem. Que a sua vida seria uma bênção. Que a sua casa seria um pedacinho dos céus. Que Deus estaria conosco todo o tempo através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Os planos de Deus, eles vão acontecer na sua vida. Você tem uma promessa de Deus? Você tem uma promessa de Deus para a sua vida? Essas promessas vão acontecer, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E ele tem uma grande experiência com Deus. A ponto dele dizer assim, eu já tinha ouvido falar, porém agora os meus olhos te veem. Eu já tinha algo, eu já sabia algo. Eu tinha algo no passado, eu já ouvia. E eu era até temente em relação àquilo que eu ouvia. Mas o Jó sai de tudo isso dizendo assim, agora os meus olhos te veem. Você quer ter essa experiência com Deus? Porque você pode já estar aqui na igreja tanto tempo, conhecer tanto das palavras, da Bíblia, do Evangelho, já ter ouvido tantas coisas. Mas sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de algo novo. Nós precisamos de uma experiência nova. Crer naquilo que nos falaram é ótimo, mas melhor é ver. É ver Jesus. O melhor é entender da palavra,
É bom entender da palavra, mas melhor do que isso é viver essa palavra na nossa vida. Essas são as experiências que Deus quer nos dar. É possível ter uma nova experiência com Deus no meio de um momento de luta? É possível. Tem um livro inteiro da Bíblia que nos ensina a respeito disso. E a Bíblia nos diz que no final dessa história, ele teve uma nova experiência com Deus. E aquilo que ele havia perdido, tudo foi restituído de forma dobrada. Dobrada. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida nesta manhã, que o seu sofrimento, que essa situação que você está passando, que ela vai ter fim no nome de Jesus. Que você resista firme, crendo na soberania de Deus. Entendendo que você pode ter uma nova experiência nesse momento de luta. Mas eu profetizo sobre a sua vida, que essa experiência vai mudar a sua vida como um todo. E eu declaro no nome do Senhor Jesus, que a sua vida, ela vai ser restituída de forma dobrada. Amém? De forma dobrada. Deus vai restituir a sua alma, os seus sentimentos, o seu físico, a sua vida espiritual. Tudo que você colocar diante de Deus, crendo na sua soberania, sem se desviar, permaneça firme. E você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida, no nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê de todo o coração? Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida, da mesma forma, do mesmo jeito, que Deus fez na vida deste homem há tanto tempo atrás, que a gente não consegue nem datar, nenhuma data a gente consegue dar. Você crê que Deus pode fazer na sua vida, na nossa vida, da mesma forma? Eu creio. Eu creio. Eu creio num Deus que nos sustenta no meio da adversidade. Eu creio num Deus todo-poderoso que me sustenta com o seu braço direito forte. Mesmo que diante da luta, do sofrimento, eu não entenda muito bem, que eu não tenha todas as respostas que a minha cabeça quer ter. Mesmo que eu passe por esse momento, eu continuo crendo em Deus. Esse é o conforto da minha alma. Esse é o conforto que eu tenho na minha vida. Saber que Deus não me abandona e que todo deserto, toda luta tem começo, tem meio, porém também tem fim. Tem fim. E esse fim, meu irmão, ele vai chegar. Permaneça firme. E lá no final, novas experiências você vai ter. E mais do que isso, você vai ser sim restituído duplamente, de forma dobrada por Deus. Eu creio nessa promessa. Eu creio nessa palavra. Se aconteceu na vida de Jó, pode também acontecer na nossa vida. Eu creio nisso. Você crê nisso? Glórias a Deus. Se coloque de pé, então. Vamos orar.